Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje o texto é de 2020, do dia 23 de janeiro, e o título é Indulgência. Vamos lá. Tanta gente sendo bacana da boca para fora e valendo nada quando se está tete a tete consigo. Querendo parecer sem realmente ser. Pessoas super do bem, cheias de empatia com as causas grandiosas, mas sem o menor cuidado e afetividade com as pessoas que a rodeiam. Tudo hoje é muito fugaz. As indignações duram até que algumas rolagens no feed de notícias das redes sociais mostre algo que esteja mais em evidência, que passe a ser o novo motivo para merecer seus 15 minutos de indignação e talvez algum textão cheio de revolta momentânea. O que aconteceu com as últimas gerações? Tudo é ofensivo, tudo é problematizado. Respeito só é oferecido a quem segue a mesma cartilha. Divergir, proibidíssimo. Escutar, desnecessário. Empatia, muito falada e pouco praticada. Eu até entendo que na adolescência nos achamos donos da verdade. Os hormônios estão em efervescência e os ânimos estão sempre em polvorosa. Contudo, parece que em alguns casos, diria até em muitos casos, esse comportamento imaturo tem se estendido demasiadamente. São tantos perdidos de si mesmos, precisando se enquadrar em padrões alheios, em tribos, em narrativas nas quais sequer acreditam. Discursos que não encontram similitude com atitudes. Valores como honestidade, respeito, gentileza caíram em desuso. Máscaras são trocadas de acordo com a conveniência do momento. Incoerência e hipocrisia são aceitas e tratadas com normalidade. O desencontro é tamanho que até o samba do crioulo doido, escrito por Sérgio Porto, parece fazer mais sentido. Precisamos desacelerar, olhar a vida com vagar, com mais amor e indulgência. Parar de julgar em alta velocidade e ouvir mais demoradamente. Perdoar mais do que condenar. E antes de olhar o erro alheio, apontar honestamente os nossos próprios. Precisamos de mais transparência, independente da etnia. A cor da transparência é o que nos torna semelhantes, irmãos, iguais. Que possamos usar um vocabulário rico, muito rico, em palavras para enaltecer e acalentar, para evitar a discórdia e não para provocá-la ou causar qualquer forma de humilhação. Indulgência em palavras e atos. Isso é amor e essa é a frequência necessária para mudar o rumo da humanidade. E somente nesse caso devemos apressar o passo, pois o tempo urge. Bom, vamos lá. Esse texto é de janeiro de 2020, mas, gente, como continua atual, né? Pois, inclusive essa semana, que eu tô gravando esse texto agora no dia, hoje é 8 de dezembro. E essa semana que passou aí, teve um assunto que tudo que se olhava só se falava do bendito do assunto da moça lá do avião. E é mais um exemplo, né, de como as coisas, a internet, ela é muito rápida, né, para criar as narrativas e os julgamentos. E a princípio, obviamente, que a gente escuta aquela história, a gente acha um absurdo, né, porque nós estamos realmente num momento em que muitos pais não têm assumido as responsabilidades e os papéis, né, de pais, de orientadores, de condutores, né, das crianças, e eles acabam não dando limite e vai sendo uma geração que não consegue suportar frustrações, então cresce uma geração aí descontrolada, fragilizada, que não sabe ouvir não. E quando se depara com o primeiro não, aí é aquele desequilíbrio, aquele escândalo.
E num primeiro momento, realmente a situação parece isso, uma mãe que não dá limite para os filhos, para a criança, ainda acha que a outra pessoa está errada, né? Então, todo mundo deu razão, né? Só que aí, com o passar dos dias, a história foi se modificando, né? Aí eu sempre lembro daquele rapaz que fala a regra dos 3 dias. Espera passar 3 dias para depois fazer os julgamentos, né, das situações. E aí, ao que tudo indica, eu não me aprofundei também, porque já estava porra aqui desse assunto, que todo mundo só falando nisso, todo o canal se aproveitando para, né, ter visibilidade, para ganhar é, engajamento falando desse mesmo assunto. Porque é sempre assim, né? Quando tem um assunto que é muito comentado, aí todo mundo quer ganhar engajamento em cima, né? Então, só se falava disso. Todos os canais só falavam disso. E assim, algumas análises foram importantes porque pegaram a questão da falta de limites, da, da, da falta de maturidade dos pais, né, em dar educação e tudo. Mas aí o que surgiu depois foi que, na verdade, quem gravou e expôs a moça nem foi a mãe da criança, foi uma pessoa que se doeu pela criança, que era outra passageira e que e que entrou na história lá, se meteu na história e começou a gravar, e a mãe tentando controlar o filho, né? Tava aquele que procó lá. Só que assim, agora, essa pessoa agora percebeu, né, a bobagem que fez e tá com medinho, né? Porque a moça lá falou que vai processar. Realmente, ela foi exposta de uma forma desnecessária. Então, apesar que ela saiu no lucro, né? Porque não sei se ela tinha essa intenção, mas enfim, ela ganhou um monte de seguidores, parece que fez contrato, fazia até propaganda, entendeu? Então, assim, o tiro saiu pela culatra. Mas acontece que a pessoa que realmente causou toda essa confusão, essa polêmica, agora está com medo de assumir a responsabilidade, né? E o pior é que recaiu tudo em cima da mãe da criança, como se ela que tivesse feito a filmagem, a exposição e tudo, e ela veio se explicar e tal, e a outra pessoa aí que realmente parece, né, que foi quem fez a filmagem e agora não quer ser exposta, porque está com medo. Então, assim, você vê que a gente precisa tomar cuidado, né, com esses julgamentos muito rápidos. Mas é normal que no primeiro momento aquilo comece a se espalhar, todo mundo, eu mesma achei um absurdo, né, como que você pode, a pessoa pode, por gentileza, ceder, mas ela não tem obrigação. E aí expor uma pessoa daquela forma é uma situação extremamente desagradável, né? Ficar filmando a pessoa, agredindo lá na frente de todo mundo, realmente foi uma situação bem desnecessária e desagradável. E a gente vê que tem muita gente também que se aproveita, né, de certas situações justamente para aparecer, para sinalizar virtudes que as pessoas não têm. E se aproveitam justamente de momentos como esse aí, né? E na época que eu escrevi esse texto, eu lembro que foi uma outra situação também, que cancelaram lá uma pessoa e sem saber da história por trás, né? As pessoas, como eu já falei outras vezes, né? Você conhece o palco, não conhece os bastidores. É fácil você julgar só por aquilo que você está vendo, sem conhecer o que levou àquela situação, né? Às vezes, a gente tem muitas situações que acontecem que a gente vê, às vezes, a reação da pessoa, mas a gente não vê o que causou. E muitas pessoas fazem isso de propósito. Tem gente que a gente chama de brasinha escondida, que é aquela pessoa que fica ali atormentando, 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 cutucando, cutucando. A hora que a pessoa, que o outro explode, aí ela faz o carnaval. Olha só, e não sei o quê, mas ninguém viu o quanto aquela pessoa aturou até chegar no limite dela. Então, a gente tem que ter realmente muito cuidado
com os nossos julgamentos muito acelerados. E nesses tempos aí de redes sociais, eu mesma, né, já caí nessas narrativas aí. Às vezes você vê uma situação que você fica indignada, aí depois, naquele momento, né, vem, né, sobe o sangue lá, você fica indignada, nossa, que absurdo e tal. Depois, quando você vai conhecer os detalhes, aí você vê que nem era tanto aquilo, não era bem aquilo que a gente viu, né, num primeiro momento, né? Então, aí outra coisa que eu falo aqui também, né, das pessoas, dos discursos, que muita gente tem muito discurso bonito e atitude que não corresponde com aquilo, né? Então, ah, exatamente a gente ter este cuidado de prestar mais atenção em como aquela pessoa que sinaliza muita virtude, que se diz muito maravilhosa, benevolente e tal, como é a vida dessa pessoa? Porque exatamente a gente se pauta muito pelo palco e não observa os bastidores. Então é importante que a gente comece a prestar mais atenção em atitudes que às vezes demonstrem mais o que a pessoa é, porque a gente acaba caindo muito em algumas ciladas, né? A gente acaba, não dizer, hoje em dia eu não tenho ídolo nenhum. Eu acho que eu vejo assim que cada pessoa tem a sua importância, que ninguém é melhor que ninguém. Então, essa coisa de idolatrar, para mim, não faz mais muito sentido. Então, eu tenho admiração por certas pessoas. Então, você pode admirar o talento de uma pessoa, mas ela tem aquele talento e cada um tem o seu talento, e nenhum é melhor que o outro, né? Então, mas aquela pessoa ficou famosa, tem visibilidade por causa do talento dela. Ok, mas tem gente que não é famosa e contribui de formas até mais importantes, mais interessantes. Porque o que importa é qual a diferença que você faz na vida de pelo menos uma pessoa. Às vezes não adianta você ser famoso, tal, tá ali e justamente usar essa sua visibilidade de uma forma que não seja positiva, de uma forma que não contribua para o bem, né, da sociedade, o bem do planeta, o bem da humanidade. Não adianta nada você ter aquela visibilidade toda, se você não é uma pessoa que vai contribuir de forma positiva. Então, isso não te faz mais importante do que uma pessoa que está ali, às vezes, fazendo um trabalhinho de formiguinha, realmente contribuindo. Então, a gente. Eu vejo que está tendo uma mudança de mentalidade, até por conta de tanta coisa que a gente tem visto acontecer. Esse episódio mesmo, por incrível que pareça, trouxe, né? Num primeiro momento trouxe toda essa coisa, todo mundo criticando e não sei o quê, mas trouxe justamente de novo essa reflexão da pressa em julgar, né? O quanto a gente às vezes cai nessas armadilhas. Por mais que a gente já saiba como a internet funciona, a gente ainda cai nessas armadilhas. Então é mais um aprendizado que fica, né, sobre isso. E, e essa questão também de falar de ter empatia. Tem muita gente que confunde, né, ter empatia. No caso, se a situação tivesse sido realmente o que pareceu no primeiro momento, não foi uma falta de empatia, mas muito pelo contrário, ela estaria contribuindo muito mais para a educação dessa criança do que a própria mãe, que não soube pôr limites. E aí a criança estaria aprendendo sobre frustração de uma forma, né, ali na prática. Então ela estaria contribuindo muito mais para a educação dessa criança do que a própria mãe, se fosse a situação da forma como ela foi é, divulgada, exposta, né, amplamente no início. Mas trouxe várias reflexões, justamente essa reflexão sobre limites, né, que os pais precisam ter um pouco mais de firmeza, que essa educação extremamente positiva aí que pregam não tem dado bons resultados.
e os julgamentos apressados, agora a questão da gente julgar de forma mais apressada, e trouxe também mais uma questão, como as pessoas, eu acho que não vou dizer só o brasileiro, isso aconteceu no Brasil, mas enfim, eu acho que isso é uma questão que acontece no mundo inteiro, estão carentes de bons exemplos, porque veja, pelo simples fato da moça lá não ter cedido o lugar, que realmente era uma situação absurda, ridícula, ela ganhou milhares de seguidores. Quer dizer, ela virou uma celebridade simplesmente porque ela teve uma atitude correta, vamos dizer assim. Gente, é muita. É muita futilidade, no caso, é muita falta realmente de exemplos, bons exemplos, e aí as pessoas começam a idolatrar uma pessoa que elas nem sabem quem é, nem sabem da vida, por conta de uma única atitude, aí já começa milhões das pessoas seguirem a pessoa, nem sabe o que a pessoa faz da vida, nem sabe o que, que ela é, nem sabe se é uma boa pessoa. Então, assim, ver como um evento trouxe várias reflexões a respeito e várias análises do cenário que a gente está vivendo, né, atualmente, né, na nossa sociedade e no mundo em geral. Uma necessidade urgente de se retomar realmente valores importantes para para futuras gerações, para que a gente fortaleça essa geração, para que o mundo não se perca, né? Porque senão quem que vai levar adiante isso? Quem vai tocar o planetinha? Se tiver todo mundo assim tão perdido, tão fragilizado, como é que vai? Como é que faz? Não é mesmo? Então, esse texto é mais assim sobre a gente prestar atenção nas coisas que acontecem ao nosso redor e aproveitar, né, as reflexões que podem advir dali, né, que esses fatos nos trazem mesmo, né? E realmente você vê um acontecimento aí, trouxe muitas reflexões, muitas observações sobre o que a gente está vivendo, o momento que a gente está vivendo agora, né? Então é importante que a gente reflita sobre essas polêmicas assim que explodem e viralizam, né? Que sempre por trás delas mostra muito a essência da realidade que a gente está vivendo, né? E essas reflexões são importantes, de repente, para a gente corrigir a rota, né? Corrigir os erros e retomar um caminho mais virtuoso, de verdade e com mais valores importantes, valores morais e bons princípios, certo? Então fica aí mais essa reflexão. Agradeço a companhia. Fiquem com Deus. Um grande beijo no coração de cada um.